Olá, bom dia ou boa tarde. Aqui quem fala é Helene Vosniado e eu gostaria primeiramente de agradecer este convite para fazer parte neste encontro maravilhoso de clarinetistas. E infelizmente não pude estar lá com vocês presencialmente, o que seria um prazer maior ainda. Mas eu estou muito feliz hoje de manhã aqui de um São Paulo bem chuvoso e friozinho, de trazer um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu faço e a minha experiência relacionada a como que musicistas, especialmente musicistas de sopro e pode ser mais especificamente do instrumento de clarinete, podem se beneficiar do método que é a minha especialidade, que chama Técnica Alexander. Então, eu sou Helene, eu não sou brasileira, sou natural da Grécia e moro aqui no Brasil nos últimos 7 anos. E o meu background, toda a minha história começa na Grécia, com o meu instrumento principal sendo a percussão erudita. E também sempre um interesse e o amor por coral, canto e regência. E lá na Grécia, durante os meus estudos musicais, eu desenvolvi muitos problemas de tendinites e inflamações crônicas nos braços, também nas costas. E foi um caminho longo para encontrar uma forma para me livrar dessas inflamações bem crônicas. Então, foi na Áustria, durante um festival de verão lá na escola de Mozarteum, que eu conheci este método que chama Técnica Alexander. Este é um método de reeducação corporal e foi bastante inesperado eu entrar em contato com este método, não sabia nada sobre ele, mas o que eu soube logo depois das minhas primeiras aulas foi que realmente foi o que me ajudou, como nada, a poder superar estes problemas de corpo, mas também tem efeito muito forte na forma que eu comecei a me relacionar com a música e com o público ao me apresentar. Então, o que para fazer um pulo no futuro, né? Depois que eu conheci este método, eu recuperei dos meus problemas e segui com a minha carreira musical. Eu fui fazer o processo de formação, que é um curso de 3 anos, bastante extenso, para professores de técnica Alexander, lá na Inglaterra. E logo depois eu vim aqui no Brasil. Ao vir aqui no Brasil, eu já estava mais clara que a minha carreira tinha mudado e estava muito mais voltada à técnica Alexander e o ensino. Aí eu comecei a trabalhar com músicos e eu comecei a reparar uma coisa bastante interessante que eu não tinha entendido durante a minha prática, que foi o seguinte: a ansiedade ou o nervosismo que a gente experiencia, ou a maioria de nós como músicos, e a tensão excessiva, né, os problemas que surgem através de tensão excessiva no corpo, não são coisas tão separadas ou diferentes assim. Então, uma ansiedade
sempre vai se manifestar no nosso corpo como tensão excessiva. E uma tensão excessiva também vai se manifestar na parte emocional ou na nossa mente como um estresse para o nosso sistema. Então a gente vê que tem vários intérpretes que têm uma fluidez e uma facilidade, e você vê como que é possível aquilo. Mas quando a gente observe essa fluidez e facilidade, é difícil diferenciar se aquilo é uma facilidade, uma fluidez física ou mental ou emocional. Então, uma premissa da técnica Alexander é o fato que a nossa mente e o nosso corpo sempre funcionam juntos. E a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, várias questões que a gente lida como dificuldades que a gente considera mais físicas ou mais emocionais, a gente começa a ter um acesso no nosso desenho, no nosso sistema como um todo, e fica um pouco mais fácil, ou em alguns casos muito mais fácil, poder lidar com aquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu me apresentar, na última vez que eu me apresentei, que não foi com percussão, mas foi com a voz, como cantora, eu me apresentei em frente dos meus alunos lá nos Estados Unidos, que é parte do meu trabalho nos Estados Unidos. E foi um grupo de cantores. Então, eu reparei que ao subir para ir no palco, eu comecei a ficar bem nervosa. E eu comecei a sentir o coração batendo, eu comecei a sentir uma tremedeira. A diferença entre essa experiência e no meu passado, que aquilo ia ter me dado um pânico e possivelmente ia ter me incapacitado, é que neste momento mais recente eu comecei a reparar essas manifestações, não como algo que precisa afetar ou significar algo sobre o meu valor como pessoa ou musicista. E isso pode aparecer como uma ideia teórica, mas foi bastante concreto para mim, porque ao sentir uma leve tensão aqui de nervosismo, as ferramentas que eu venho adquirindo através da técnica Alexander me dão mais acesso no meu apoio, no meu entendimento que, sim, uma parte tensa pode estar manifestando na minha atenção, mas tem várias outras partes no meu corpo, neste momento e em qualquer outro momento, que estão mais fluídas, estão mais apoiadas. E eu posso direcionar a minha atenção, incluir na minha atenção a fluidez em mim, a facilidade, para que naquele momento do nervosismo não precisar perder o meu centro, perder tudo que eu já sei fazer e está disponível naquele momento. Mesmo se a minha mente pode querer viajar e pensar em todos os cenários de catástrofe. Eu não vou me alongar muito, eu só gostaria de trazer alguns pontos específicos relacionados à minha experiência de trabalhar com instrumentistas de sopro e clarinetistas, no convite muito gentil e carinhoso da Fabrícia Micaela Medeiros. Então, o que eu reparei no processo de trabalhar com instrumentistas de sopro é que o processo de fazer música através da manipulação do ar,
pode trazer várias questões que instrumentistas que não estão manipulando o ar precisam lidar. Questões que muitas vezes podem trazer insegurança em relação ao texto, questões que às vezes dão desespero facilmente, né? Então, 2 pontos importantes que eu gostaria de fazer sobre isso. O primeiro é a descoberta da mobilidade interna e externa. E quando eu digo mobilidade interna, eu estou me referindo mais na clareza sobre como que funciona o mecanismo da entrada e saída do ar. E muitas vezes só o reconhecimento da mobilidade das costelas, até quando eu estou na manipulação do ar mais extrema, na maior respiração, reconhecer a mobilidade nas estruturas internas e a mobilidade nas estruturas externas, como na articulação da mandíbula no crânio, ou a mobilidade em todos os mecanismos que vocês utilizam, e eu também utilizei no meu curto período de aprendizagem de clarinete. Eu vejo que é muito fácil a gente trancar estruturas no nosso corpo, e eu vejo que um pensamento de auto-julgamento é o suficiente para travar a gente. Isso porque quando eu estou me julgando negativamente, naquele momento eu estou dando a mensagem para o meu cérebro e para o meu sistema como um todo de para de tocar. Então a gente ativa os freios, nosso corpo trava e a gente tenta continuar a tocar mesmo com os freios ativados. Então, a mobilidade, o reconhecimento da mobilidade em todas as estruturas, essas que a gente considera como mais internas, e a mobilidade nas estruturas mais externas. E claro que isso é algo que a gente trabalha no curso de consciência corporal para músicos, que tem como base aqui em São Paulo, mas também funciona com alunos em vários estados e até fora do país, através de aulas online que acontecem ao vivo, em grupo, onde a gente vê na prática quais são ou as ideias que a gente tem sobre respiração ou sobre o movimento do corpo, e também como que a gente reage em repertórios desafiadores, em situações de apresentação mais desafiadoras. E pode ser que para algumas pessoas pode parecer meio que sim, eu penso na mobilidade, mas isso não me ajuda. E para isso eu quero só trazer a ideia de que o entendimento de como que funciona o nosso corpo, que é o nosso instrumento primário, em relação à nossa mente, é uma habilidade que a gente pode desenvolver do mesmo jeito que a gente desenvolve clareza e habilidade em relação ao nosso instrumento secundário, seja o clarinete ou qualquer outro instrumento. E eu imagino que todos neste encontro têm uma longa história de desenvolver essa habilidade, então sabem muito bem como é uma arte e um ofício ao mesmo tempo. Então, desenvolver clareza sobre como que o nosso desenho de mente e corpo é feito para funcionar também é uma habilidade e um ofício que a gente pode desenvolver. Então, eu acho que isso é de mim.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu adoraria estar lá presencialmente com vocês, mas já me dá um prazer muito grande poder participar assim, só da tela. Eu desejo um ótimo encontro de clarinetistas para vocês lá na Bahia. E eu espero que o tempo seja melhor do que aqui em São Paulo. Tenha uma ótima semana, um ótimo encontro e até a próxima. Tchau!